Olá, o meu nome é Jane e esse vídeo é para você que está com uma máquina parada aí na tua casa e nunca teve coragem de costurar nela, ou para você que está iniciando na costura e tem algumas dúvidas. Essa vai ser uma introdução sobre a máquina e os pontos que a gente vai utilizar nessa semana da costura. Uma coisa que eu preciso falar sobre a máquina de costura é que existem muitos modelos e muitas marcas diferentes. Então pode ser que a marca da sua máquina seja outra, mas a lógica delas vai ser todas muito parecidas. E se você quiser saber alguma coisa muito específica da sua máquina, você pode pesquisar aqui mesmo no YouTube sobre a sua máquina, que eu tenho certeza que você vai encontrar um tutorial. Ou você também pode ler um manual dela, que também explica muita coisa. Às vezes é um pouquinho complicado de entender, mas vai te dar pelo menos uma luz. Aí você pega o manual, lê e tenta fazer, replicar na tua máquina que você vai conseguir. Essa minha máquina aqui é uma Brother CS6000i. Ela é uma máquina computadorizada com vários pontos aqui decorativos. Mas hoje eu vou falar para vocês somente do ponto reto, que é o único que a gente vai utilizar para fazer os trabalhos dessa semana. Então aqui na lateral dela a gente encontra aqui o cabo de força, que a gente vai ligar aqui na tomada. Aqui o botão liga e desliga. Esse aqui é o volante da máquina, que ele serve para mexer a agulha. E aqui atrás ainda a gente vai encontrar esse botãozinho aqui, esse furinho, que é para colocar o pedal da máquina, que é esse pedal aqui, que é o pedal de aceleração. Essa máquina aqui, como ela é computadorizada, eu posso trabalhar sem usar o pedal, mas para costura é mais fácil a gente utilizar o pedal, que a gente consegue controlar melhor a máquina e a gente tem as mãos livres para trabalhar. Então eu vou conectar aqui o pedal na máquina e também vou conectar o cabo de força. Sempre cuida a energia da tua máquina, se é 110 ou 220. E aqui o botão de liga e desliga. Vou ligar ela. E essa máquina ela vem com esse acessório aqui, que é um extensor, uma mesa para facilitar o trabalho. Então a gente pode retirar essa pecinha aqui, ó, que ela é uma gavetinha, que a gente pode guardar aqui as pecinhas da máquina, mas eu prefiro não guardar aqui. E a gente pode colocar, abrir aqui os pezinhos, ó, e colocar essa parte aqui, ó, só encaixando assim. E ela se transforma ó, numa mesa extensora, que para você que está começando, talvez seja interessante você utilizar ela, porque fica um espaço maior para você trabalhar, ajeitar o tecido. Aí o tecido tem mais espaço para apoiar aqui, ele não fica puxando para a lateral. Eu hoje já prefiro trabalhar sem essa parte aqui, tá? Eu prefiro trabalhar ela solta mesmo. E também é interessante tirar todas essas peças quando a gente vai rebater algum elástico, que o tecido tem espaço de passar aqui por baixo. Fica bem mais fácil de fazer o trabalho também. Eu prefiro trabalhar só com essa pecinha aqui mesmo, já me adaptei bem assim. Então, para mim não tem problema. Então, é bom você testar e ver como que você prefere trabalhar. Agora eu vou começar a falar aqui dos componentes da máquina. Toda máquina vai ter uma regulagem da largura do ponto. A largura do ponto é o furinho, é cada furo que a agulha faz no tecido. Então, toda máquina vai ter essa regulagem do ponto, que vai ir desde o zero, bem fechadinho, que ela praticamente não vai sair do lugar. O ponto vai ficar bem pequenininho, até o mais espaçado. Aqui na minha máquina vai até o 5, então ele é um ponto bem mais espaçado. Esse ponto mais espaçado serve para a gente fazer alinhavos ou franzidos. O normal da gente trabalhar é com ponto mais ou menos no 2, 2,5, depende da tua máquina, você dá uma testada. Eu gosto de trabalhar com pontos menores, porque eu acho que a costura fica mais bonita, mais delicada, e também é mais fácil de controlar a máquina, principalmente quando a gente precisa fazer acabamentos de bolso, cantinho de costura que precisa chegar exatamente no ponto certo. Toda máquina também vai ter a tensão do ponto, que é apertar a linha. Isso você vai regular conforme o tecido que você está trabalhando e conforme o trabalho que você está fazendo também. Geralmente a gente consegue deixar numa regulagem e trabalhar para praticamente tudo na mesma regulagem. Mas pode ser que às vezes um tecido mais leve ele acabe franzindo um pouco, você precise soltar, ou às vezes um tecido mais grosso precisa um pouco mais de tensão para ele conseguir firmar bem o ponto no tecido. Então essa regulagem tá aqui, ó, nesse botão de cima, e ele vai aqui, ó, ele vai regular aqui, ó, do 0, aqui do 1. Na minha máquina ele vai até o 9. E geralmente eu trabalho aqui entre o 5 e o 6. Essa regulagem aqui a gente vai utilizar
nesta semana, tanto a regulagem da tensão do ponto, quanto do tamanho da largura do ponto. Então, a gente vai usar essas duas regulagens. Então, você localiza aí na tua máquina aonde é essas duas regulagens. Aqui é a pecinha que serve para a gente encher a bobina. E a bobina, ó, aqui na minha máquina eu só puxo aqui, ó, e ela vai abrir essa tampinha. E a bobina é essa pecinha aqui, ó, que é a linha de baixo da máquina de costurar. O que você precisa prestar muita atenção é que às vezes você tem mais de uma máquina ou você acaba indo comprar mais bobinas e elas existem de dois tamanhos. Ela existe essa mais alta e uma que é um pouco mais baixa. E você não pode trocar, tá? Então, se tua máquina utiliza essa mais alta, você sempre tem que usar essa mais alta, porque isso vai influenciar na regulagem do teu ponto e pode até vir danificar a máquina, né? Então, sempre cuida com a bobina que vem na tua máquina. Outra peça importante que a gente troca geralmente é essa peça aqui, ó, que é o pé. A gente chama ele de pé de calcador. É o mesmo nome para essa pecinha. E essa pecinha aqui, geralmente a gente troca ela quando a gente vai colocar zíper. Tem pés, calcadores especiais para fazer bainha de lenço, para fazer franzido, para fazer uma série de coisas drapeado, tem um calcador específico. E aqui nessas máquinas que possuem vários pontos decorativos, cada vez que você selecionar um ponto, ela vai identificar também qual é o calcador aqui necessário para você colocar na máquina para fazer o trabalho da melhor forma possível. Mas nessa semana a gente vai usar somente o calcador comum, o pé de costura reta normal. E aqui na minha máquina ela tem esse botãozinho aqui, ó, que ele troca direto o calcador. Então quando eu pressiono, ele solta aqui já essa pecinha. Tem algumas máquinas que é preciso tirar esse parafuso e trocar essa peça inteira. Mas também é bem simples, se você não sabe, dá uma olhadinha no manual da tua máquina que você vai entender essa explicação certinho como é na tua máquina. E aqui, ó, fica a alavanca de subir e baixar o pé. Então aqui, ó, ele tá alto e agora eu vou baixar para encaixar aqui o meu pezinho de novo, ó. Então é só eu baixar ele que ele já vai prender, ó, e a hora que eu levantar, ele já vai levantar junto aqui, sem soltar mais. Então essa alavanca aqui, ó, de levantar e baixar o pé, ela é bem importante, a gente usa o tempo todo. E geralmente ela fica aqui na lateral, tem algumas que ficam um pouco mais para trás aqui na máquina, mas ela vai estar nessa região aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como encher a bobina. Essa é uma parte super importante, você precisa aprender a fazer, senão você não consegue costurar. Ainda que seja uma coisa bem simples de fazer, encher a bobina, você tem que cuidar para ela ficar cheia da maneira correta, porque se a linha ficar solta aqui, você não vai conseguir costurar e vai dar problema na regulagem da tua máquina. Aqui a gente pode trabalhar com dois tipos de linha. Tanto com essa linha de cone grande, que quando você costura muito ela vale mais a pena porque acaba saindo bem mais barato, ou com o retrós, que são essas linhas pequenininhas. Eu gosto de comprar essas linhas pequenas quando eu vou fazer algum trabalho que tem uma cor de linha muito diferente que eu sei que eu vou usar bem pouco. Às vezes para um conserto de roupa ou algum pequeno detalhezinho em um pano, em alguma coisa que eu preciso de uma cor de linha específica. Ela tem uma variedade de cores muito maior do que às vezes a gente encontra nesse cone grande. Então, às vezes é necessário você comprar o pequenininho por causa da cor mesmo. Mas eu não gosto muito de trabalhar com ela porque ela é mais desajeitada para trabalhar. O grande aqui sempre é melhor e mais prático. Sempre que eu for trabalhar com esse retroço pequeno aqui, a máquina ela tem esse acessório aqui, ó, que a gente coloca aqui em cima para colocar a linha aqui para costurar. Mas isso aqui não funciona, tá? A linha cai aqui daqui o tempo inteiro, não dá certo. A única que dá certo é algumas máquinas que ela tem essa parte aqui, ela tem um buraco aqui e ela fica assim deitada e tem uma pecinha que prende aqui. Aí funciona de boa porque ela corre assim, ó. Então ela não vai pular da máquina. Mas quando ela tá aqui, ela sempre acaba pulando essa linha daqui. Então isso aqui é uma coisa que eu não uso. Então sempre que eu vou trabalhar com um cone pequeno, eu coloco ele aqui dentro do cone grande mesmo, porque eu sempre tenho um cone grande à mão aqui, então eu sempre coloco aqui dentro mesmo. E eu vou trabalhar dessa forma, eu joguei ele aqui dentro. E para encher a bobina, ó, eu posso colocar uma linha por cima da outra, às vezes eu preciso fazer uma costura pequena, então eu vou enrolar só um pouquinho de linha. E para enrolar, você pode colocar aqui, ó, ela tem um furinho, você pode passar nesse furinho aqui, ó, para segurar essa pontinha aqui e começar a enrolar.
Aí depois você corta essa parte aqui do furinho quando ela prender. Mas eu já tô bem acostumada e eu seguro aqui com a mão mesmo, tá? Eu seguro assim com a mão, enrolo um pouquinho para prender a linha aqui para ela não escapar. E para encher a linha eu vou fazer nessa posição, ó. Eu tô enrolando a linha aqui. Então eu vou colocar ela nessa posição mesmo, ó, com a linha lá para trás da bobina e vou colocar ela aqui. A partir do momento que eu empurrar, a minha agulha aqui embaixo já não vai mexer, ela vai só mexer essa parte aqui da bobina para encher. E você pode passar ela aqui, ó, nessa bolinha, que ela serve só para encher a bobina mesmo. Segura aqui, ó, e agora é só apertar no acelerador da máquina, ó. E ele vai ir, pode ver que a linha vai ir para cima, para baixo, para cima e para baixo, para distribuir corretamente a linha, tá? E aqui eu aplico um pouquinho de tensão, eu seguro um pouquinho firme, tá? Eu não deixo a linha tão solta, ó. Pode ver que eu deixo ela aqui, ó, não tensiono de esticar, mas também não deixo ela solta aqui e correr, ó. E ó, pode ver que ele vai enchendo correto, certinho. E quando eu encher toda a minha bobina aqui, ela vai desligar essa parte sozinha, ela vai parar de rodar. Ou ela vai parar de rodar ou ela vai empurrar de volta para cá. Dos dois umas. Às vezes acontece só de ela parar de rodar e às vezes acontece de ela voltar essa parte para cá. Isso quer dizer que já encheu o suficiente. Você também não pode encher demais a tua bobina, que a linha passe para fora dela, porque senão também ela não encaixa aqui no buraquinho depois da caixa da bobina. Então tá, já mostrei como eu utilizo aqui a linha pequena, tá? Se eu for utilizar ela aqui atrás para costurar, eu faço a mesma coisa, eu deixo ela dentro do cone e coloco ela aqui, ó. Para passar a linha, ó, eu deixo ela sempre aqui atrás. Cuida para não, se você está usando um cone grande, para não encostar na máquina, porque senão ele fica prendendo a linha. Então deixa aqui um pouquinho afastado. E para passar a linha é bem simples. Isso pode ser a máquina mais antiga que for. A ideia é exatamente a mesma. Você vai começar passando aqui por cima, vai ter um negocinho para você engatar o fio. Segura firme e vem trazendo, ó. Aqui tá o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Então só segura firme e você vai encaixar a linha nessa abertura aqui, ó, simplesmente. Vai puxar lá para trás, ela já vai entrar no lugar que ela tem que entrar. Vai puxar até o final aqui, vai vir pro lado. Aqui dentro tem uma pecinha que você enxerga que ela tem que passar dentro. Passou dentro. Só esticar a linha, continua reto aqui, ó, no corte que tem. Então aqui, ó, eu passei pelos 5, depois que eu dei toda a volta aqui. Chegando aqui embaixo tem essa pecinha aqui, ó. Ela tá um pouquinho acima da agulha e você só vai encaixar o fio ali, ó, passando por trás aqui, ó. E é só isso, é só engatar o fio ali, para ela ficar mais próxima da agulha aqui. E agora a gente só passa a linha na agulha. Então tem algumas máquinas que tem esse acessório aqui, ó. E pronto, ó. A gente passou a linha na máquina. Então depois que eu engatei aqui nessa pecinha a linha, você pode passar, tem algumas máquinas que tem esse acessório como eu mostrei, ou senão você só vai passar a linha na agulha. Geralmente máquina doméstica, a agulha tem que estar de frente mesmo, tá? Então o furinho dela você vai passar a linha de frente para trás. Só em máquina industrial que a agulha fica de lado, então você vai passar a linha do lado para o lado de dentro, tipo do lado de fora para cá, entendeu? Então em máquina industrial é dessa forma, mas máquina doméstica que eu me lembro são todas assim, a agulha fica retinha para frente mesmo. Sempre, se você quiser puxar a linha com o calcador aqui abaixado, você vai ver que é bem firme, tu não consegue, então sempre que você precisar puxar a linha, ergue o calcador, que ela solta aqui a linha, fica mais fácil de puxar, tá? E agora eu vou mostrar como que você faz para colocar a bobina aqui. A bobina também é bem simples. Eu tô com a minha bobina aqui, o fio tá pro lado de trás aqui, ó, da bobina, e ela tá desenrolando aqui, ó, tá vendo? Então a linha tá aqui, vindo dali, ó, e desenrolando. Eu vou pegar dessa forma que tá aqui e vou colocar aqui na minha caixinha. Tem algumas que a caixinha é na parte da frente aqui, que eu acredito que pode ser do mesmo jeito. Talvez as da frente você tenha que colocar dessa forma. Por isso que é bom você dar uma olhadinha. Sempre tem um desenho aqui, ó, na máquina, mostrando como é o encaixe da tua bobina. Mas, ó, então essa aqui que é em cima é dessa forma.
e eu vou colocar ela aqui, ó. Coloquei ela aqui. Aí eu vou puxar a linha pra cá, até ela encaixar aqui onde tem o desenho. Ela tem um cortezinho, um espaço aqui, ó, e eu puxo ela pro lado aqui. Feito isso, ela já continua aqui, ó, e se eu puxar, ela corta já a linha. Para puxar a linha para cima, você pode girar aqui o volante. Sempre você vai girar o volante para o teu lado, ou seja, você vai vir de trás e vai vir para o teu lado sempre e vai dar a volta aqui inteira, ó. Eu puxei a linha para cima, aqui ó, ela ficou aqui, eu já consigo puxar ela, ó. Então, ó, eu puxei aqui as linhas para cima, sempre deixa arrumadinha aqui para trás, para não te atrapalhar. E isso faz com que também ela não embole no começo da costura. Agora eu vou fechar aqui a tampinha, essa máquina aqui ó, é bem simples. Então você vai ver que todas as máquinas seguem essa lógica. Tem algumas que essa caixa da bobina ela vai estar aqui, ó, de frente aqui, não de cima. Mas a lógica é a mesma e provavelmente ela vai estar um desenho indicando aqui como que tem que vir a posição do seu fio. Então hoje o que eu queria mostrar para vocês isso é uma introdução básica de como encontrar aqui os principais ajustes do ponto da máquina, que é a largura dele e a tensão, como você passa a linha, como você enche a bobina e como que você põe a bobina aqui na caixinha de bobina para você conseguir começar a costurar. Vai na sua máquina, senta na frente dela, procura essas informações que eu te falei. Se você não encontrar, se a tua máquina for diferente, dá uma pesquisada no YouTube, no Google, aonde faz tal coisa na máquina que você vai encontrar. Tem umas máquinas bem mais antigas que a regulagem do ponto ele é um botãozinho que você puxa e arrasta, mas geralmente ele vai estar um desenho mostrando se é o zigue-zague, mostrando se é a largura do ponto. Ele sempre vai ter algum tipo de informação gráfica, visual, para você encontrar os botões corretos na tua máquina. Então agora você vai lá na tua máquina, passa a linha, enche a bobina, encontra essas informações que eu te passei aqui, dá uma olhada como que é a tua máquina, procura entender, conhecer ela, porque no próximo vídeo eu vou te passar alguns exercícios para a gente começar a se familiarizar um pouquinho melhor com a máquina antes da gente começar a costurar mesmo na peça. Isso vai te dar um pouco mais de segurança para você não ficar com medo na hora de começar suas costuras. Até o próximo vídeo!